Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos neste canal Minutos de Reflexão. Este canal tem o objetivo de ajudar todas as pessoas que querem e pretendem iniciar o Evangelho no lar e têm uma dificuldade de dar sequência nessa atividade tão importante, nessa disciplina que todos os lares, ao meu ver, deveriam fazer. Porque a partir do momento em que você abre as portas da sua casa e convida para que venha anjos de luz, espíritos iluminados, eu tenho certeza que eles hão de atender. O próprio Jesus disse: onde dois ou mais em meu nome estiver reunido, lá eu estarei. E por que não convidá-lo para que faça essa reunião, participe dessa reunião na sua casa, semanalmente, para que a gente conseguisse fazer esse rito. Vou colocar perguntas e as respostas ficam a cargo de vocês. Mas com as perguntas certas, talvez a reflexão ajude. E as respostas vão ser sempre muito individuais. Sempre um respeitando o outro. O pai respeitando a mãe. O filho respeitando os pais. E assim por diante. Tá certo? Um trechinho do Evangelho de Mateus que eu queria trazer para a gente começar ao nosso diálogo, para vocês entenderem por que eu vou ficar só preso ao Evangelho e não ao Velho Testamento. Jesus vem no capítulo 5, item 17 e 18, lá do Evangelho de Mateus, vem assim a mensagem: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo o que está escrito na lei, até o último J, até o último ponto. Em cima dessa reflexãozinha, eu queria colocar algumas perguntas para vocês. Será que todas as leis trazidas por Moisés são leis promulgadas por Deus ou por espíritos de luz? Será que não seria somente as leis lá do Monte Sinai, que foi psicografada por Moisés, porque ele que escreveu na tábua? Isso aí chama-se psicografia, É o primeiro registro de psicografia na história da humanidade. Será que não seria somente essas as leis mandadas pelos espíritos de luz, por Deus, Será que não são só essas? Será que a partir daí, dessas leis do Monte Sinai, a partir daí não foi algumas leis que Moisés usou somente para poder ajudar aquele povo a sair daquela barbárie que se encontrava? Moisés fosse necessária, que foram criadas para o homem, depois dessas do Monte Sinai, fosse feito para frear aquele povo que ainda se encontrava em um estado muito tribal. Não nos esqueçamos que Moisés é 1800 anos antes de Cristo, 3800 anos antes da gente. Será que as leis para um povo tribal, primitivo, de 3800 anos antes de nós, sirva para nós nos dias de hoje? Por isso que eu vou me ater mais ao Evangelho. Jesus é muito mais próximo, é 2000 anos antes, mas é muito mais contemporâneo. Moisés, ele, para poder direcionar aquele povo muito bárbaro, ele ensinou as pessoas a temer a Deus, a ser temente a Deus. Será que a gente deve continuar com essa cultura de temer a Deus? Ou isso foi um artifício em que Moisés se utilizou para aquele povo ainda muito primitivo e ignorante tivessem limites? É essa outra pergunta, Mas quando chegou Jesus, ele de forma muito harmônica, ele nos convida a amar a Deus. Como é que você pode amar a Deus e ter medo a Deus? Você tem que fazer uma escolha. Ou você tem medo, ou você ama. E com Jesus, 1800 anos depois de Moisés, nos convida a amar a Deus, posicionando-se de forma bem humilde perante a Deus, que é a primeira lei, Qual que é a primeira lei? Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando ele fala acima de todas as coisas, nós temos que nos colocar sempre abaixo de Deus. E qual que é a característica que uma pessoa se coloca abaixo da outra? É a humildade. Então eu entendo que o primeiro mandamento, é ser humilde perante a Deus. Como ele nos faz refletir agindo de forma humilde e sempre firme? E outra característica muito forte de Jesus, agindo pelo exemplo. O exemplo é a melhor ferramenta para que a gente consiga aprender
né? Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo isso, né? Que é um engano a gente dizer que o exemplo, né? O exemplo é a melhor forma de se educar. É um engano isso, porque o exemplo é a única forma de se educar. Quando ele afirma que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e ainda acrescenta, né? Estou falando de Jesus, tá? E esta é toda a lei e os profetas. Somente alguém com uma ascendência tamanha moral, certo? Como Jesus, é capaz de trazer esses exemplos de evolução espiritual. Por isso que eu gosto muito de seguir Jesus. Tem muitas pessoas que são budistas e usam a ascendência moral de Buda para exemplo de si. Perfeito. Mas façam este rito no seu lar, né? Tem pessoas que entendem que Maomé tem essa ascendência moral e usam ele como o seu guia. E assim, Krishna, né? E por aí afora, diversas outras religiões. Eu sou cristão na essência e gosto de olhar para Jesus, tá certo? Existem pessoas que dizem por aí que Jesus não existiu, que tudo isso foi balela, que tudo isso é surreal, né? Mas eu falo o seguinte, hipoteticamente, vamos supor que Jesus não existiu, que este homem é lenda, tá? Vamos colocar o seguinte, os próprios evangelistas são Cristo. Se Jesus não existiu, quem escreveu o Evangelho é o próprio Cristo. Porque as lições, os ensinamentos do Evangelho é inegável que faz com que qualquer pessoa se transforme e que trabalham praticando o Evangelho se tornam pessoas melhores. E aí sim, né, nós vamos começando a buscar entender Jesus. E Jesus sempre falava por parábolas, né? Mas vamos entender por que Jesus falava por parábolas. Será que ele falava por parábolas? Porque talvez mesmo 1800 anos depois de Moisés, o povo já tivesse muito mais civilizado, muito mais adiantado. Será que todos eles conseguiriam entender? Se ele falasse alguma coisa na área da ciência para aquele povo, eles iriam entender lá na época de Jesus? Talvez não. Então ele traz muitas coisas por parábolas para que ao longo da nossa história, ele sabendo que esse evangelho dele iria perpetuar-se, e hoje a ciência deverá contribuir para que a gente continue o esclarecimento, o desenvolvimento dessas ideias, né, trazidas por ele. E quando a ciência não tiver como contribuir para nosso entendimento do evangelho, o que nós vamos fazer? Usar a nossa razão com os nossos sentimentos verdadeiros, porque ele provavelmente irá sempre ser a bússola que irá nos guiar para um entendimento mais profundo, mais real dentro da realidade de cada um de vocês. Muito obrigado a todos, divulguem se vocês gostaram e semana que vem um novo vídeo para vocês. Um grande abraço no coração.